Oi gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic e o tema de hoje é trilhas sonoras. Good evening, people. Welcome to the show. Got something here I want you all to know. Antes da gente falar do assunto, um aviso. A gente agora vai ter vídeos aqui na Memes in the Attic 2 vezes por semana. Então toda quarta-feira e toda sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai ter um vídeo novo sobre o Aerosmith aqui pra vocês. Isso só vai mudar em dias que tem aniversário de algum dos membros, que não cai numa quarta ou na sexta, como foi essa semana, inclusive, que já ia começar esse esquema de quarta e sexta, mas teve o aniversário do Joey, teve um vídeo na segunda-feira, certo? Mas, a partir de agora, quarta e sexta, 7 horas da noite, vídeo novo aqui na Memes in the Attic. Sobre o tema em si, eu só vou citar aqui músicas em que o Aerosmith tem lançado exclusivamente para aquela trilha sonora. Então, por exemplo, neste vídeo a gente não vai falar, por exemplo, de aparições em algum filme, como teve em Uma Babá Quase Perfeita, que tem aquela cena clássica do Robin Williams dançando Do This Like a Lady. Então aqui só vão ser músicas inéditas. Em 1978 a gente tem o primeiro registro de uma música lançada exclusivamente para uma trilha sonora. Foi no filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né, que aqui no Brasil virou o Sargento Pimenta e Sua Banda. Como vocês já perceberam pela referência, era um filme tributo aos Beatles, certo? Então Aerosmith, além de participar na trilha, que contava aí com Alice Cooper, com Bee Gees, por exemplo, Peter Frampton, eles também participavam como uma vilã desse filme, né? Que era a Future Villain Band. Então, né, na trilha sonora, produzida pelo George Martin, o Aerosmith gravou Come Together. Come together right now over me. Gravaram em 77 em Londres, no Air Studios. E o Joe, no livro dele, ele conta que ele estava com muita expectativa de poder gravar com o George Martin. Afinal de contas, é o quinto Beatle, por assim dizer, né? O cara, nada mais nada menos, fez todos os álbuns dos Beatles, exceto o Let It Be. Então ele falou que estava na empolgação e tal, e aí quando foi para gravar, ele imaginando que o George ia ter muita coisa para contribuir, não, façam isso, façam aquilo, ele simplesmente chegou lá, viu a banda fazendo os 2 takes da música e falando, é isso aí galera, e foi embora. Mas ganhou o crédito de produção mesmo assim. Eles gravaram essa música em agosto de 77, durante a turnê europeia que eles estavam fazendo, que teve um show no Reading Festival. Ali na mesma semana eles fizeram essa gravação. E assim, acabou virando um clássico da Aerosmith também. Foi lançada em single, né? Ela foi em 23º lugar em 78 na Billboard. E apareceu no Greatest Hits, no Live Bootleg, no Pandora's Box, enfim, no Ultimate Hits como bônus. Então ela virou um clássico, e tanto que o Aerosmith toca ela hoje até cansar nesses últimos anos ao vivo. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser um registro interessante. Então a participação da banda no filme foi a seguinte: eles iam fazer a Future Villain Band e eles eram os vilões do filme, iam lutar contra o Peter Frampton, que era o mocinho. E aí eles tocam Come Together e tal. É meio que, vamos dizer assim, um clipe dessa música. E aí ao final o Steven perde, é morto pelo Peter Frampton. A banda não gostou muito disso não. Eles não curtiram muito de serem derrotados pelo Peter Frampton, mas paciência, né? Foi o que a direção fez. E o filme não é um filme muito aclamado pela crítica e por público. Mas a trilha sonora, por exemplo, saiu aqui no Brasil. Existe um LP duplo dessa trilha sonora em versão nacional. Não é só importado que achem. He roller coaster, he got early warning, he got... Em 87, a banda lançou Rock in the Morning and the Boogie Book Flu para a trilha sonora do filme Less Than Zero, que aqui pro Brasil virou Abaixo de Zero. Foi lançado em 1987, a trilha sonora em novembro de 87 pela Columbia. E chegou até a fazer, em janeiro de 88, fazer o 31º lugar lá no top 200 dos álbuns.
Mas essa gravação ela é interessante porque o Aerosmith fez ela durante as sessões de Permanent Vacation. Ela e a I'm Down, dos Beatles, eram as duas que estavam cotadas para entrar no álbum como cover, né? Acabou sendo escolhida a I'm Down e eles repassaram essa versão para Columbia colocar na trilha sonora. Em lançamento do Aerosmith a gente vai encontrar aqui, ó, no bônus, no CD bônus da Box of Fire 94. Eles deixam aqui falando que é dessa trilha sonora, porque realmente ela não foi lançada em nenhum outro lugar. Facilitou porque, como embora seja uma música da era Geffen, né, ela na verdade foi mandada para Columbia. Então a Columbia, embora o Aerosmith já tivesse ali um contrato com a Columbia, mas que ainda não estavam vigente, quando saiu a Box of Fire era fácil colocar esse fonograma lá por essa razão. Quem é o cara colado em seu pescoço? Julian! Ah, tudo bem, ele é conhecido, mas ainda assim não acham que é preciso alguma compensação, já que vão fazer coisas feias em público? Em 1990, o Aerosmith lançou mais uma música para trilha sonora, dessa vez para o filme Air America. Aqui no Brasil, Air America, Loucos pelo Perigo. Essa trilha saiu em 7 de agosto de 1990, pela MCA, e o Aerosmith contribuiu com Love Me Two Times, que é um cover do The Doors. Essa música eles chegaram a tocar ao vivo na mesma época, ali, entre julho e agosto de 90, e a gente tem a versão clássica dela ao vivo, por assim dizer, que é no MTV Unplugged, que todo mundo já viu, é uma grande versão. Essa especificamente foi produzida pelo Bruce Fairbairn, que é o cara que produziu Pump, Get a Grip, Permanent Vacation, e ela foi feita especialmente para o filme. Essa versão de 1990, a gente tem, depois em 2000, saiu em um tributo ao Doors, uma versão remixada, na verdade, porque eles só colocaram os instrumentos, o órgão e tal, dos caras do Doors, os remanescentes do Doors. Então a gente tem um featuring do Aerosmith com o Doors dessa forma no ano 2000 no tributo Stone Immaculated. Eu falei que a gente ia comentar só sobre músicas inéditas cedidas para trilhas. Só que existem duas exceções no vídeo que a gente não tem como não comentar. Então a primeira delas é para o filme Last Action Hero, o filme que o Arnold Schwarzenegger era o protagonista. Foi Dream On, a versão orquestrada da MTV no aniversário de 10 anos. Essa versão, gravada no Wag Center, em Boston, em 13 de outubro de 1991. Então é aquela versão classicona, com orquestra, que a gente já cansou de ver milhares de vezes. Em 1994, ela também saiu aqui, ó, no bônus da Box of Fire. Essa trilha saiu em junho de 1993 e chegou a bater top 10 na Billboard. Foi 7º lugar em 10 de julho de 1993. Em 1993, em novembro, 23 de novembro especificamente, na trilha do Beavis and Butthead Experience, que era o desenho da MTV, saiu o filme deles, e o Aerosmith estava lá na trilha com Deuces Are Wild. E aí vem a questão, mas espera aí, essa música não é do Big Ones? Não, certo? A gente encontra ela no Big Ones tranquilamente, a gente escuta lá no Ultimate Hits, mas a primeira vez que ela saiu foi em 1993, essa trilha. Ela é uma outtake do Pump, né? Em 89 eles fizeram a gravação dessa música. Eles fizeram ali uma remixagem em 92 e para poder sair em 93 para o Beavis and Butthead. Além disso, diz a lenda que na verdade o Aerosmith não tocou completo nessa música. Só o Steven fez todo o vocal, o Joe fez o solo, mas o resto, todos os instrumentos são do Jim Valance, o outro cara que fez a música em parceria. Whoa. These guys are the kings of rock. There is none higher. That's cool. Em 93, no filme Wayne's World 2,
E no Brasil, Quanto Mais Idiota Melhor. O Aerosmith contribuiu com Do This Like a Lady e Shut Up and Dance. Em San Diego, as duas versões ao vivo em San Diego, 1993, no dia 1º de agosto. Esse show, inclusive, aqui uma curiosidade, aparece cenas dele no clipe de Crazy. Mas essas duas músicas ao vivo foram para a trilha. Dude, por exemplo, aparece lá na versão internacional de Big Ones. E além de ter a trilha, o Aerosmith participa do filme na parte que aparece lá o festival deles, o Wayne Stock, e o Aerosmith toca essas duas músicas. Então, além da trilha, existe a participação da banda. Saiu em 14 de dezembro de 1993 e em janeiro de 94 ela conseguiu o 78º lugar na Billboard. Agora a gente vai falar da trilha de maior sucesso que o Aerosmith esteve participando, que foi a Armageddon. Bom, primeiro que a trilha em si já foi um sucesso. E muito responsável por isso é o próprio Aerosmith com o hit, que foi um arrasa-quarteirão, I Don't Wanna Miss a Thing. O Aerosmith, inclusive, domina essa trilha, porque ele tem 4 músicas lá e ainda mais uma aparição do Steven. Então, na trilha de Armageddon, que foi lançada em 23 de junho de 1998, a trilha, inclusive foi primeiro lugar na Billboard, essa trilha. Conseguiu na quádrupla 4 milhões de cópias vendidas dessa trilha. O Aerosmith participa com I Don't Wanna Miss a Thing, inédita. What a Kind of a Love Are You On, inédita também, que ela na verdade é um outtake da época do Nine Lives. Everybody talking about what it is, what it ain't. Kiss on the devil and you piss off a saint. But it can't be love if you don't have to crawl. You say you don't need nothing, but you got to have it all. Sweet Emotion, a versão remixada de 1991. Впервые за все время службы я имею дело с такой убогой командой. Полет в космос связан с колоссальными нагрузками. Сейчас вы... E Come Together. Aí é a versão normal, né? Tem alguns easter eggs, inclusive, no clipe de Fall in Love, por exemplo. Aquele Love que aparece atrás, né? No clipe, aparece lá no filme. As duas músicas inéditas, o que interessa aqui. I Don't Wanna Miss a Thing foi gravada em abril de 98 no Hit Factory e foi escrita pela Diana Warren, que é a mesma que também coescreveu Devil's Got a New Disguise, da sessão do Get a Group, que a gente foi ouvir depois em 2006. What a Kind of a Love Are You On também foi regravado em 98. E, bom, I Don't Wanna Miss a Thing a gente não tem nem muito o que comentar. Primeiro que ela foi o maior hit do Aerosmith. Foi a única música deles a conseguir entrar em primeiro lugar. Ficou 4 semanas direto em primeiro lugar. Logo que estreou, ela já foi para primeiro lugar. Até hoje é tocada, até hoje é pedida. Os fãs mais... né? A gente não curte muito ouvir, mas paciência. É hit, as pessoas querem ouvir, a banda vai tocar o resto da vida e raros são os shows em que ela não aparece. De qualquer maneira... acabou virando um clássico popular aí, karaokê e tal, enfim, todo mundo conhece essa música, mesmo quem não conhece Aerosmith. What a Kind of Love Are You On ainda saiu um single promocional dela, existe isso, mas não virou muito. Então, além dessas 4 músicas, ainda tem o Steven participando de uma faixa chamada Animal Crackers, que é um diálogo entre o Ben Affleck e a Liv Tyler, e ao fundo o Steven tocando piano e cantando o refrão de I Don't Wanna Miss a Thing. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a You know what I was thinking? What? I really don't think that the animal cracker qualifies. No ano 2000, no mês de outubro, saiu Angel's Eye, uma outtake da época do Nine Lives, que chamava When the Monkey Comes, no filme Charlie's Angels,
que é o filme que a gente conhece aqui no Brasil como As Panteras. Esse filme é um derivado do seriado dos anos 70. O Aerosmith estava trabalhando no Just Push Play ainda. Em setembro de 2000 eles fizeram a mixagem da música. Já vi em alguns lugares dizendo que não é o Joe fazendo o solo dessa música. Enfim, é uma música bem roqueira que não entrou para a versão final do Just Push Play, mas está lá no single de Jaded. Na versão americana a gente consegue encontrar essa música. Dei uma procurada, é uma música bem roqueira, bem legal. Enfim, o Marty Fredericks é um dos compositores, dizem que é ele, inclusive, quem faz esse solo de guitarra que o Joe não faz. Mas é uma música bem interessante. Por alguma razão não entrou no Just Push Play. Deveria. Teria dado um bom up ali de qualidade nesse álbum. Em 2002 saiu a trilha para o filme Spider-Man, que aqui saiu como Homem-Aranha. Aquele filme clássico com Tobey Maguire e tal, acho que ele é de 2001 na verdade, só que a trilha saiu em 2002. Posso estar enganado. Mas a trilha, 30 de abril de 2002. O Aerosmith lançou Theme from Spider-Man. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web, sweet surprise. Clássico dos clássicos, do tema do Homem-Aranha. Uma versão muito legal, bem roqueira. O Aerosmith aparece no começo da trilha a versão original, no final o Aerosmith tocando essa versão. Na realidade, o Aerosmith tinha oferecido uma música inédita para essa trilha. Seria Bad Enough, que depois virou Lay It Down, que saiu no Ultimate Hits. Mas a gravadora não aceitou e aí acabou ficando mesmo só com o cover da Theme from Spider-Man. Que inclusive, além dessa trilha sonora, a gente consegue encontrar como bônus no Ultimate Hits Internacional. A última música inédita para trilhas sonoras de filmes que o Aerosmith lançou foi Lizard Love, para o filme Rugrats Go Wild. Os Rugrats e os Thornberrys vão aprontar. Saiu em 30 de junho de 2003. Essa música é das sessões do Get a Grip ainda, de 1992. Ela chegou, na verdade, a ser oferecida à época para o trilha de Jurassic Park, que ia sair em 93. Foi recusada a versão, e aí em 2003 eles pegaram aquela versão de 92, colocaram o saxofone, refizeram a letra para poder sair nesse filme. Que na verdade os Rugrats nada mais nada menos que nem lembrei de citar, são o que a gente conhece aqui no Brasil como os Anjinhos, que quando eu era criança, há muito tempo, passava no SBT. O mix de guitarra dela também é diferente da versão de 1992. Há muitos anos, imaginava-se que Lizard Love tinha virado Legendary Child, mas depois, quando a gente ouviu ela no Music from Another Dimension e ouviu a demo que existe de Legendary Child, a gente conseguiu ver que não era a mesma música, mas havia esse boato até então. Existe um clipe dessa música, bem curtinho, de 1 minuto e 20 e tal, com a Aerosmith tocando, que na verdade é em tela verde e tal, e aí ao fundo passando as imagens dos anjinhos. Ela estreou na Nickelodeon em 6 de junho de 2003. Aproveitando o assunto e aproveitando que as duas últimas trilhas que eu falei aqui tem alguma história de rejeição, vamos falar de 3 músicas que poderiam ter entrado em trilhas, mas não aconteceu algo que no meio do caminho não entrou. A primeira, a gente tem um repórter de 5 de março de 1999, que o Aerosmith estava gravando outra música da Diana Warren, Blue Eyes Blue,
para o filme Runaway Bride, que é o Noivo em Fuga. It was you who put the clouds around me. It was you who made the tears fall down. It was you who... Estavam vindo do sucesso de I Don't Wanna Miss a Thing e acabaram já gravando essa música. O Eric Clapton acabou sendo o responsável pela versão final, porque o Aerosmith, quando gravou, chegou a gravar, existe a gravação dessa música, que vazou em 2013, mas o Steven mesmo concordou que a música não combinava tanto com a imagem do Aerosmith. Pra quem já tinha lançado I Don't Wanna Miss a Thing, né? Mas realmente, eu concordo que seria uma música muito igual, muito parecida uma com a outra, em trilha, muito, né, seguindo um esquema ali, ainda mais que era da mesma autora, um espaço de menos de um ano, realmente seria exagerado. Em abril de 2000, eles gravaram Painted on My Heart, que também é da Diana Warren e também seria parte de uma trilha sonora, o Gone in 16 Seconds, o que virou aqui no Brasil 60 segundos. Oh, I still got your face painted on my heart, drawn upon my soul. Saiu uma versão em acetato da versão do Aerosmith, então a gente já conhece essa versão, só que a versão para o disco saiu do The Cult mesmo. E assim, de novo, não precisava, né? Imaginem vocês que ia ser essa sequência, né? I Don't Wanna Miss a Thing, beleza, mas depois Blue Eyes Blue e Painted on My Heart, que são duas músicas menores, comparando com I Don't Wanna Miss a Thing. Fly Me From Here, que foi sair no Just Push Play, também chegou a ser cogitada para trilha sonora de filme, para trilha inclusive de Armageddon, mas ficou por aí, depois foi sair em 2001. Em maio de 2000, o Aerosmith entraria de novo numa trilha sonora, mas acabou não acontecendo, que foi no Shanghai Noon, que é o Bater ou Correr, né, o filme do Jack Chan. Então a gente escuta essa música, Back in the Saddle, na versão diferente da versão de 1976. Para não ter que pagar royalties para os antigos empresários, o Labyrinth Crabs, a banda regravou essa música em 2000 no Boneyard Boys, onde eles estavam gravando Just Push Play, e foi usado um trecho no filme, mas não foi para trilha sonora, e a banda não usou isso em lugar algum, não tinha intenção de lançar como parte da trilha sonora do filme. Infelizmente, a gente perdeu uma boa chance de ouvir uma regravação de um clássico, né? Mas enfim, paciência, um dia quem sabe a gente vai ver isso aí. Por hoje é isso. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, mandem para todo mundo que vocês saibam que é fã de Aerosmith. A gente vai fazer um trabalho aqui de resgatar histórias, coisas que a gente não vê isso normalmente. Então, de novo, curtam. Então curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, se cuidem e até logo.